Olá, meus irmãos, boa noite. Então, nós vamos dando sequência a esse nosso caminho, a esse programa, esse projeto que nós iniciamos há 2 semanas atrás. Então, hoje a gente chega mais ou menos, na metade desse nosso curso, podemos dizer assim. E eu gostaria de parabenizar a vocês que conseguiram perseverar até aqui. Eu sei das dificuldades de cada um. Vocês também já devem imaginar as dificuldades nossa, minha, de quem fica responsável por estar fazendo todos os preparativos, todas as coisas para que cada ação nossa aconteça, Como tudo é uma novidade, tudo se torna mais difícil, a gente encontra desafios que nós nunca lidamos antes, E aí a gente precisa ir contornando, a gente precisa ir superando cada um deles, com a graça de Deus também, com muito trabalho, com a colaboração dos irmãos, das formas que o Senhor providencia que as coisas aconteçam, Então, antes da gente falar sobre o nosso tema de hoje, sobre esse terceiro passo que a gente precisa dar para transformar dor em amor, vamos recapitular um pouco, relembrar aquilo que a gente já viu nos 2 outros encontros. Então, a gente começou vendo, que o sofrimento e a dor é algo natural, digamos assim, para o homem após o pecado original, e por isso nós não podemos encontrar na nossa vida desafios de sofrimentos de dor e achar que há injustiça, que há nisso daí algo muito diferente, algo que não devia ter acontecido comigo. Realmente não devia, no plano inicial de Deus não era isso, mas a partir do pecado original, e a gente falou disso no primeiro dia, se tornou, digamos assim, natural na nossa vida. Então a gente precisa saber que a nossa vida tem isso, que a gente não vive sem passar por esses momentos, por essas dificuldades. Nós vimos também no nosso segundo encontro, a forma de nós passarmos por essas dificuldades, por essas realidades de dor e de sofrimento, essas realidades de perda que a gente vai tendo ao longo da vida. Nós devemos encará-la, olho no olho, de cima para baixo, e não como se fosse maior do que nós, como se fosse capaz de nos derrotar, de nos fazer perder o sentido de vida. Essa é a postura que nós devemos ter diante desses momentos de sofrimento, de dor, causado pelas perdas que nós temos ao longo da vida. E hoje, no nosso terceiro encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre por que Jesus teve que sofrer, ou melhor dizendo, por que Jesus escolheu sofrer. Nós sabemos que Jesus não teve pecado nenhum, então ele não tem essa consequência natural que é dor e sofrimento que nós temos, por causa do pecado original. Não, Jesus, como Deus, enquanto Deus, se fez homem em todas as coisas, exceto no pecado. Então ele não tinha por que passar por esses momentos de dor e de sofrimento, pela paixão, pela crucifixão e tudo que nós já sabemos que ele viveu. Então por que Jesus passou por isso? Por que ele escolheu passar por isso? Por que ele aceitou passar por isso? Fica fácil para a gente responder essa questão quando a gente indaga isso a nós mesmos. Por que você, por que eu, por que nós aceitaríamos passar por uma dor e um sofrimento? A resposta, eu creio que é geral, que é uma só. A gente só aceita passar por isso se for para ajudar alguém que nós amamos, para socorrer alguém que nós amamos,
nós só aceitamos essa situação de dor e de sofrimento na nossa vida se for por alguém que nós gostamos muito, para livrar alguém de algo parecido, maior, até que seja até menor, né? Mas porque nós amamos, porque nós gostamos daquela pessoa, nós queremos o melhor para ela e aceitamos passar por esses momentos. E essa é a resposta, né? Por que Jesus aceitou passar por isso? Por amor a mim e por amor a você, né? Porque Ele nos amou e Ele livremente, né, quis pagar a conta que nós não poderíamos pagar nunca, e pagar a conta de todos os homens, as faltas de todos os homens, antes, durante e após a sua vida, enquanto homem nessa terra. Então, desde o primeiro homem, desde Adão até o último homem, está, né, digamos assim, possibilitado a alcançar o céu, está livre da condenação da morte, se assim desejar, se assim escolher, né? Por quê? Porque Jesus pagou todas as nossas contas, todas as nossas dívidas, né? Então, essa é a resposta para isso, né? Jesus sofreu porque Ele nos amou, e nos amou concretamente, pagando aquilo que a gente não podia pagar. E aí a gente precisa entender, né, um pouco esse mistério, né? Entender, quando eu falo entender, realmente né, andar um pouco, né, com as nossos entendimentos, com os nossos conhecimentos, com aquilo que Deus vai iluminando pela sua graça, né? Mas por ser um mistério, é totalmente desconhecido, não tem resposta certa, não tem algo concreto que diz é isso e é por causa dessas coisas, e é desse jeito. Então não é isso, né? Mas é esse mistério, né, do amor de Deus que nos livra do pecado, que nos deixa novamente capazes, habilitados para o reino de Deus, para a pátria celeste, decorre da compreensão de que nós, né, não conseguimos por nós mesmos. Então não é que a gente precisa entender que tudo que nós vivemos, né, de dor e de sofrimento, digamos assim, é justo. Jesus passou pela cruz, né, pela morte na cruz, porque aquela era a pior morte naquele tempo. Talvez até hoje ainda, né, não dá para a gente afirmar aqui, mas a morte é tão cruel, né, digamos assim, o rito, a morte na cruz naquele tempo, né, que feito pelos romanos daquela forma, é tão cruel, é tão doloroso, que não existia, né, nada pior. Ou seja, o pior homem, o maior pecador daquela época, teria que morrer daquele jeito. Isso significa que, por maior que nós nos tornemos no pecado, por tão grande que seja a nossa culpa, aquele mistério, aquela ação, aquele doar-se de Jesus por mim, por você, abarca tudo isso, engloba tudo isso. Ou seja, nós, né, e aí não há mérito nenhum nisso, né, mas deve gerar uma gratidão imensa. Mas o homem não consegue cometer um pecado maior do que a remissão que Jesus conseguiu naquela cruz por nós. Por isso não pode haver desespero, não deve haver desespero pela grandeza do meu pecado, porque eu me descubro um pecador muito, muito, muito
grande, porque foi abarcado, ali está tudo perdoado, tudo pago. Então o amor de Deus, o amor de Jesus por nós, aceitou todos esses sofrimentos, e nesse sofrimento livra todos os homens. Se eu e você passássemos por um sofrimento daquele, certamente era justo. É como assim, você está fazendo porque você merece, porque é consequência daquilo que você fez. Ainda que fosse a morte de cruz, pode ser que eu morrendo desse jeito, você morrendo desse jeito, ainda não daríamos conta, ainda não seria o suficiente. Mas Jesus, quando ele toma aquilo, quando ele pega aquela morte, foi a maior, o máximo. Também não é que o simples fato de ser uma morte daquele jeito já vai paga todos os pecados, não é isso, é o simbolismo, é a mística por trás de tudo isso, é tudo que se podia fazer. De outras vezes nós já falamos, Jesus, quando vence a morte, ele vence tudo que a morte podia fazer, todo tipo de dor e de sofrimento, todo tipo de crueldade, todo tipo de humilhação, tudo que se podia fazer com o homem, ele suportou, e sem merecer nada, Então, por isso, tudo que nós possamos merecer foi pago. Então, Jesus, ele viveu e aceitou a viver essa forma de sofrimento e de dor por amor a nós. A dor física e a dor da alma também. A gente conhece, a doutrina da igreja, a gente conhece os estudiosos, que nos relatam como a dor da alma foi muito maior para Jesus do que a dor física. E nós sentimos também dores na alma, a gente sabe disso. Não precisa dizer que tem coisas que a gente sente no fundo da alma, apesar de não estarmos sentindo nada fisicamente, apesar de não termos ferido nenhuma fisicamente, mas no fundo da alma aquela dor nos corrói, nos arrasta, nos rasga, nos tira um pedaço. Dores de traição, dores de perdas, dores de calúnia, dores de perseguição, tantas dores. E Jesus passou também por esse, digamos assim, martírio na sua vida, a dor da alma, a dor de sentir a ausência do Pai, porque o pecado afasta-nos do Pai, que o pecado tira-nos de perto de Deus, nos impede de sentir a sua presença. E Jesus passou por isso. Jesus não cometeu pecado nenhum. Jesus não viveu e não passou pela situação de pecado na sua vida, mas ele sentiu todas as consequências, e nós falamos disso na semana passada. Ele sentiu todas as consequências como se tivesse pecado por ele próprio. Mas foi o meu e o seu, do que cometemos, do que podemos cometer. Então, por isso Jesus escolheu sofrer. E por isso ele passou por todas estas coisas, por amor a mim e a você. Não foi uma escolha parcial. Não, eu vou, mas não é para ter lança no meu lado, não é para ter prego. A flagelação tem que ser só de certa forma, só de um certo tempo. Não, por tudo, de todas as formas. Não foi uma salvação parcial. Olha, eu pago aqui a maior parte da conta, mas você também entra com a contribuição. Então nós estamos redimidos pela cruz de Cristo, pelo sangue derramado na cruz de Cristo, por Cristo. E nós passamos por dois sofrimentos, consequências dos nossos atos e dos nossos pecados. E ainda que nós passamos também por uma morte tão cruel, nós não mereceríamos, nós não vamos merecer por isso, porque nós passamos. Talvez esse seja um outro entendimento que a gente precisa ter, que a gente precisa
passar a exercitar nessa etapa da nossa vida. Não é porque eu estou passando por uma dor e um sofrimento que eu estou conquistando e ganhando o céu. Eu passo por dor e sofrimento, consequência da minha falta, consequência da falta das pessoas que estão ao meu redor, da falta do nosso irmão que está lá no outro lado do mundo, mas que pela universalidade também nos alcança. Mas não é porque eu estou sofrendo que eu estou sendo salvo. Nós vamos ver, né, nos próximos encontros que a gente pode transformar essa dor numa espécie de amor ou em amor. E isso dá um novo sentido, isso nos faz viver bem. Mas a gente precisa ter, e a partir desse momento a gente precisa ter essa certeza. Não é o meu sofrimento, não é a minha dificuldade que me salva. Ele tem vários outros benefícios para mim, para os meus irmãos. Posso viver de tantas outras formas, posso até me prejudicar, mas não é porque eu sofro que eu vou ser salvo. Eu posso ser salvo, ainda que eu esteja sofrendo, mesmo no sofrimento. Como eu posso ser salvo sem sofrimentos grandes? Porque o que me salva é o sofrimento e a dor de Cristo, aquilo que Ele passou por mim. E nós estamos nesse caminho justamente para entender, compreender esse mistério e vivermos unidos a Ele. Vivermos com o mesmo sentido, vivermos de forma justa ou de forma que nos iguala, né? Pelo menos na intenção, na reta intenção de trilharmos esse caminho também de salvação, nesse caminho de amor, desse caminho que transforma uma dor em amor, ou que percebe que naquela dor há um amor, ou que coloca amor naquela dor. As várias formas que a gente pode viver, e que certamente após esses nossos encontros a gente vai viver melhor cada um desses momentos. Nesse capítulo também, o terceiro capítulo, a Amy coloca no livro uma situação que a gente precisa, não digo evitar, né, porque não é algo que a gente faz porque quer, né, mas é algo que a gente precisa nos curar, nos libertar. A gente precisa trabalhar para que não exista mais na nossa vida. A gente precisa formar para que também não exista mais nos nossos irmãos, nos nossos filhos espirituais ou biológicos. A gente precisa cuidar para que não distorça tudo que nós fazemos e tudo que nós vivemos nos momentos de dor e de sofrimento. E eu estou falando do vitimalismo, ou um sofrimento sem sentido. São aquelas pessoas que vê no momento da dificuldade, no momento da dor, vê naquilo que está passando, como o seu sentido de vida, como algo que lhe favorece, como algo que, digamos assim, me coloca na condição de ser socorrido, de ser ajudado. Isso é verdade, quando a gente está nesses momentos a gente precisa ser socorrido, a gente precisa ser ajudado, a gente depende, a gente necessita de apoio, a gente necessita de palavras amigas, a gente carece realmente de um cuidado. Mas como também nós já falamos, a dor precisa ser vivida na justa medida e pelo justo tempo. Não é por um tempo todo, nem é demasiado. Então a gente não deve transformar os nossos momentos de perda, de dor, nos tornarmos uns coitados, aqueles que precisam de tudo, que precisam ser ajudados. Eu sou vítima de tudo. Porque daí decorre um comportamento terrível, cada vez tão comum entre nós, que é de sempre
né, querer para si maior atenção, né, querer, né, que tudo seja para si, né, se tornar o centro. Aquela dor não é algo que você passa unindo a dor de Cristo, não é algo que você passa de forma justa, verdadeira, não é algo que te faz crescer, como nós já falamos também, que esses momentos precisam ter progresso, ter crescimento. Aquela dor é algo que me faz ser satisfeito no meu egoísmo, no meu egocentrismo. Eu me torno o centro das coisas, e aí por eu me tornar assim, ou porque me tratar assim nos momentos de dor, aí eu vou prolongando aquilo, e aí me torno vítima constante de todas as coisas, de todas as realidades. Eu sempre estou certo, os outros todos estão errados. E quando falo alguma coisa diferente, aí já me vem alguma coisa e eu já tenho que sentir alguma coisa e eu estou isso, mas é aquele momento, é aquela situação que eu fui desse jeito, aconteceu isso e isso, coitadinho de mim. Não é assim que a gente vive. Não é para isso que existe a dor, não é nesse sentido. Como a gente falava, olhar olho no olho, olhar de cima para baixo, é justamente não entrar nessa de, olha, eu tenho que viver com esse sentimento, eu tenho que viver com essa situação, eu tenho que viver nessa condição de quem está sofrendo o tempo todo, porque assim eu vou ser amado. Isso é egoísmo, isso é algo muito prejudicial, porque eu me torno como Deus, né, como centro, como necessitado. É contrário àquilo que Jesus fez por nós na cruz, que nós precisamos buscar imitar, que é doar-se, é passar um momento com dor e com sofrimento por amor a Ele, por amor ao outro, e não pagar o momento e passar esses momentos como momento em que eu me realizo, em que eu sou satisfeito nas minhas necessidades, nos meus mimos, nos meus caprichos, naquilo que é do mundo e que eu estou querendo para a minha vida. Não é assim, né? E aí a gente precisa muito, né, trabalhar isso, né, em nós, cada um de nós, e que realmente, né, quando eu estou nesse sentido, quando eu estou passando por dificuldade, como é que eu me comporto na comunidade, na minha família? Eu sou aquele doente que preciso de um certo cuidado, mas vou além, né? Eu me prostro numa cama e fico pedindo tudo, nem sendo servido quando o serviço que eu necessito é algo mínimo, talvez. Eu sou um sofredor, né? Digamos assim, um sofredor que sofre só aquilo que precisa. Eu tenho que alargar o meu sofrimento, crescer o meu sofrimento para que as pessoas vejam. Então a gente precisa viver, lidar bem com tudo isso. A dor e o sofrimento exige também um pouco de determinação, um sair de si, senão ela vai ser algo que nos acomete e nos tira de algumas atividades por um tempo, e depois a gente volta de novo. E mais uma vez eu digo, né, aí não há o crescimento. Mas a gente precisa lidar com um sair de si. Eu preciso de um socorro, mas e um meu esforço, né, para não ser um incômodo grande, para não ser um doente que não se recupera. Algumas doenças, algumas realidades, é saindo de si, é fazendo um esforço, até mesmo físico, que a gente se recupera. Quando a gente quebra um membro, um osso, alguma coisa, né? Depois de uns tempos assim que as coisas curam, se cicatrizam dentro de nós fisicamente, aí vem a recomendação médica: comece a sair, comece a fazer exercício, vai fazer uma fisioterapia, faça isso, faça aquilo. E isso dói no começo. E se eu sou a pessoa que quer ficar, né,
sendo servido na minha dor e na minha doença, aquela dor me impede de, eu não tenho a determinação, não tenho a força de vontade de superar aquilo, de voltar à minha vida normal. Mas a gente precisa viver isso, precisa passar pela dor de movimentar novamente, né, o membro que estava imobilizado, de sair da minha casa se eu não estava conseguindo sair, de enfrentar os meus medos se eu estou com uma situação de problema psicológico ou emocional. Então tudo isso é algo que a gente precisa viver, e que esse sentimento, esse vitimismo ou esse ficar sofrendo sem sentido de nada nos tira, nos rouba e nos impede de vivermos, né, o crescimento que nós precisamos viver, com a graça que nós temos que viver, né? E é para isso que a gente vive aqui nesse tempo e busca ao longo desse curso, né? Então tenhamos tudo isso em mente, né? Todas essas realidades que a gente precisa, né, nesses momentos, em todos os momentos da nossa vida, mas nesses momentos não esquecer do essencial, que é voltar o olhar para Cristo, voltar o olhar para o Senhor, porque é para Ele e é por Ele e com Ele que nós vivemos e passamos por todas estas coisas. A partir do momento da encarnação e especialmente da Páscoa e ressurreição de Jesus, nós não vivemos nada por viver, né? Eu passo por esses momentos porque eu sou pecador e aí a consequência é isso. Sim, antes era assim, mas agora existe um outro modelo, existe um outro sentido, né? Uma forma de viver todas essas coisas, todos esses momentos. E a gente vai descobrir ainda mais, vai falar um pouco mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Então por hoje, né, a gente fica com essa mensagem, né? Por amor, Cristo passou pela dor e pelo sofrimento, aceitou livremente. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, né? Já dizia lá no Antigo Testamento a profecia. Pois é, Cristo veio, passou por todas as dores, ressuscitou e nos deu a possibilidade, abriu para nós o céu. Então não há dor que nos tire o céu, porque ainda que a nossa dor não seja capaz de nos salvar, existe uma dor que foi sofrida por mim e por você, que redimiu, que pagou tudo aquilo que nós devíamos, todas as nossas faltas. Então, meus irmãos, é isso. Eu peço, né, que a gente persevere, né? Persevere para a gente terminar esse caminho, né, esse itinerário que nós traçamos, para que nós sejamos também, né, nesses momentos de dificuldade, de dor, socorrido e ajudado por esses pequenos momentos, por essas falas que a gente acaba conseguindo fazer. De tudo o Espírito, né, tira algo bom. Deus, meu Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, tira algo bom e constrói para nós, ou em nós, uma obra magnífica, ou conosco, socorre tantas pessoas. Então, muito obrigado pela paciência, pela perseverança, e ajudemos a divulgar, ajudemos a levar esses pequenos auxílios que a missão, que a comunidade Shalom está produzindo. Divulgue, né? Ajude que as pessoas também sejam socorridas. Sabemos que não temos capacidade de converter ou de transformar a vida das pessoas, né, por nós mesmos, pela simplicidade das nossas palavras, daquilo que a gente é capaz. Mas nós não podemos esquecer que em tudo Deus lança uma graça, e por tudo, por todos os meios, por todas as pessoas, o Senhor converte e salva. Então não tenha vergonha de divulgar, seja também um enviado por Deus para socorrer as pessoas, para socorrer aqueles que estão precisando. Muitos são gratos a nós por pequenas coisas que nós nem sabemos
né, que fizemos, nem lembramos que fizemos, mas elas são gratas e muitas serão salvas por nossas atitudes, ainda que tão pequenas, ainda que impensadas, ainda que sem aquele desejo de alcançar aquele objetivo. Mas Deus constrói, Deus faz e quer fazer por nós, conosco, a sua grande obra de salvação e libertação dos teus filhos. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Shalom.